primeiro episódio. O Pequeno Príncipe. A Léon Verde. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira desculpa. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória a Léon Verte quando ele era pequenino. Capítulo 1. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi no livro sobre a Floresta Virgem histórias vividas. Uma imponente gravura representava ela, uma jiboia que engoliu uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a pressa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças de estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com que ela visse a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe da bridge, de golfe, de política, de gravatas, e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2. Vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar, até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que o náufrago numa tábua perdido no meio do mar. Imagine então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: por favor, desenha-me um carneiro. Hein? Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio, esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor,
e só aprendera a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular a palavra, perguntei-lhe: "Mas, que fazes aqui?" E ele repetiu-me então, brandamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer, por mais absurdo que aquilo me pareça, a 1000 milhas de todos os lugares habitados, e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância, desenhe-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro." Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. "Bem, vês que isto não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os precedentes. "Este aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito." Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei: "Esta é a caixa, o carneiro está dentro." Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para este carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi deste modo que eu travei conhecimento um dia com o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram, pouco a pouco, revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião: "Não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim." Perguntou-me bruscamente: "Que coisa é aquela?" "Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião." Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou: "Como? Tu caíste do céu?" "Sim," disse eu modestamente. "Ah, como é engraçado." E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. "Gosto que levem a sério as minhas desgraças." Em seguida acrescentou: "Então, tu também vês o céu? De que planeta és tu?" Vislumbrei um clarão no mistério da sua presença e interroguei bruscamente: Tu vens então de outro planeta?" Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, considerando o avião. "É verdade que nisto aí não podes ter vindo de longe." Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficara intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me então por saber mais um pouco. "De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro?" Ficou meditando em silêncio e respondeu depois: "O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa." "Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca." A proposta pareceu chocá-lo. "Amarrar? Que ideia esquisita! Mas se tu não amarras, ele vai-se embora e se perde." E meu amigo deu uma nova risada. "Mas onde queres que ele vá?" "Não sei, por aí, andando sempre para frente." Então o príncipezinho observou muito sério: "Não faz mal, é tão pequeno onde moro."
E depois, talvez um pouco de melancolia, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Capítulo 4. Eu aprendera, pois uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes a centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Este asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, o ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então dessa vez todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, eles jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere, será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam, qual é sua idade, quantos irmãos tem ele, quanto pesa, quanto ganha seu pai. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado. Elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes. Vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, que beleza! Assim, se a gente lhes disser, a prova de que o príncipezinho existia é que ela era encantador. Que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaria de ter começado essa história à moda de contos de fadas. Teria ter gostado de dizer, era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele, e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leiam meu livro leviamente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Faz já 6 anos que o meu amigo se foi com o seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigo. E eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade, quando nunca se fez outra tentativa além de jiboias fechadas e abertas os longínquos 6 anos. Experimentarei, claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me também do tamanho. Ora, príncipezinho está muito grande, ora, pequeno demais. Hesito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Enganar-me-ei, provavelmente em detalhes os mais importantes. Mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas infelizmente, não sei ver carneiro através de caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Capítulo 5. Dia a dia, eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarzinho, ao acaso das reflexões.
Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomado de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não compreendi logo porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o príncipezinho acrescentou. Por conseguinte, eles comem também os baobás? Fiz notar que o príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir ao príncipezinho. Seria preciso votar um por cima do outro. Mas notou em seguida, sabiamente. Os baobás antes de crescer são pequenos, é fato. Mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobá pequenos? Por que haveria de ser? Respondeu-me, como se tratasse de uma evidência. E foi-me preciso um grande esforço da inteligência para compreender sozinho esse problema. Com efeito, no planeta do príncipezinho havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra até que o cisne de despertar. Então ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseiro ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. As sementes de baobá, o solo do planeta estava infestado. E um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acabaria rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás logo que se distingue das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas fácil de execução. Esse um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de uma vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas quando se trata do baobá, é sempre catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado 3 arbustos. De acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom da moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grande o risco daquele que se perdesse num asteroide, que ao menos uma vez faço exceção da minha reserva, e digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim. Sei que pudéssemos suspeitar que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntarão, talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando eu desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Capítulo 6. Assim que comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno príncipezinho, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tivestes outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do 4º dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas eu preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa, e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir na França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira, e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas.
Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. E um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente triste demais, gosta do pôr do sol. Estava tão triste assim no dia dos 43, mas o príncipezinho não respondeu. Continua.